CNT Responde, você que não acompanhou ainda esse quadro basicamente novo aqui no Café na Trilha, o Wellington manda as perguntas na bucha e eu respondo. Isso que dá, né? Será que dá? Vamos que vamos. Vamos lá. A primeira de hoje é: como faço para ser disciplinado como você é? Cara, então, isso é uma coisa que eu fui criado assim, na verdade, meu pai me criou assim e eu desenvolvi isso profissionalmente. Então, dentro da minha profissão, chegou um momento que foi, de certa forma, exigido de mim certa disciplina até para eu cumprir com a minha agenda, cumprir com os meus compromissos, com os clientes que eu tinha e tudo mais. E, obviamente, eu trouxe isso para o esporte traz isso para a minha vida também, de uma certa forma. E, basicamente, funciona assim. A gente traça um objetivo na nossa vida, qualquer área que seja, familiar, saúde, bem-estar. Eu quero emagrecer, eu quero treinar, eu tenho um objetivo dentro do esporte, que é alcançar alguma meta, algum campeonato, um pódio, enfim. Independente do seu objetivo, é ele que você vai colocar lá na ponta. Só que você não vai transformar aquele objetivo num ponto final. Aquele é apenas o local para onde você vai olhar. É para aquele objetivo que você vai olhar. O importante aqui é você entender que para chegar naquele objetivo você tem que cumprir certas etapas. Então o mais importante é, cara, eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Eu preciso me alimentar melhor. Eu já comentei aqui a questão de ser, fazer e ter. Então, primeiro eu tenho que me tornar uma pessoa fit, uma pessoa que se alimenta bem, e não uma pessoa que quer fazer dieta, regime, porque o regime ele dói, o regime ele machuca. Uma pessoa que muda a mentalidade, ou seja, ela já vai lá na frente. Por que você quer alcançar aquele objetivo? Como é que vai ser você quando você alcançar aquele objetivo? Quando eu alcançar aquele objetivo, eu vou ser uma pessoa fit. Então, primeiro você tem que ser uma pessoa fit. E aí você começa a fazer, ou seja, primeiro a gente depois a gente faz. A gente faz o quê? Qual é o passo a passo? Que metas, que objetivos, que alvos eu tenho que cumprir no meu dia a dia? Principalmente no dia a dia, eu acho que fica mais fácil a gente fazer dessa forma para eu alcançar aquele objetivo. Então você vai vivendo dia após dia e eu tenho certeza que cumprindo essas etapas, essas pequenas etapas, subindo um degrau de cada vez, quando você olhar para trás, possivelmente você já passou daquele objetivo que você já traçou. Foi isso que eu criei na minha vida, foi assim que eu aprendi, quando eu queria dinheiro, quando eu queria comprar um carro, quando eu queria me realizar em alguma coisa. Eu começava a fazer o que pessoas com esse objetivo fazem, ou pessoas com esse objetivo têm. E aí eu começava a cumprir isso aí. É uma questão de hábito, é bem legal para te falar a verdade. E tem uma técnica, que inclusive tem um vídeo no YouTube que eu chamo técnica da projeção. Se você tiver com dificuldade, eu acho que disciplina tem muito disso. A gente acorda às vezes e dá aquela preguiça, vem aquela vozinha na cabeça da gente, falando, vai não, tá chovendo, hoje mesmo não é. Nossa, hoje a gente ia gravar esses dois, tá chovendo, tá molhado. Eu só botei lá. Não influencia em nada, não. Aí a Jennifer botou, porra, depois dessa... Aí eu falei, um homem focado não quer guerra com ninguém. Então, é mais ou menos assim. Porque se você começar a botar todos os empecilhos, uma hora você vai achar alguma coisa que vai te confortar. Então, a técnica da projeção era justamente assim. Se eu ouvisse eles e não fosse... A gente tinha uma gravação para fazer hoje. Se eu ouvisse eles e não fosse gravar, como eu ia me sentir depois? E aí no vídeo eu até falo, eu ia me sentir um merda. Eu ia me sentir para baixo. Eu ia ficar com o meu dia como... Eu ia começar o meu dia já perdendo, já largando lá atrás no bolsão. Então a técnica da projeção é isso.
Se você tem uma dúvida, você tem uma coisinha ali na sua cabeça, você fala, cara, como eu vou me sentir daqui a tantos minutos, daqui a 1 hora, enfim. Pratique isso aí que é bem bacana. Vai, manda aí. Próxima pergunta vem no Instagram. Tem como evoluir sem ter um acompanhamento específico? Cara, tem como evoluir sem ter um acompanhamento específico. Você se especializar na profissão de uma pessoa que eu acho muito mais difícil do que realmente você ter um acompanhamento. A grande verdade é que em qualquer área da nossa vida vai ter uma hora que a gente vai precisar de um especialista. O especialista é um cara que estudou, que dedicou a vida naquela especificidade, ou seja, naquele ponto. Então, assim, no esporte, é melhorar no esporte, que é a pergunta. Vai chegar uma hora que você vai precisar de um treinador. Vai chegar uma hora que o seu conhecimento, tem uma frase que eu falo, que a barreira do sucesso nunca ultrapassa a barreira do conhecimento. Depois vocês eu vou evoluir nisso aí com vocês, mas enfim, a barreira do sucesso nunca ultrapassa a barreira do conhecimento. Então vai chegar uma hora que você vai esbarrar na barreira do seu conhecimento, que é o seu limite. E o seu sucesso, ou seja, a sua evolução, ela vai estagnar também. Então é mais fácil você pegar um especialista, uma pessoa que já estudou, que já leu, que já, enfim, já massacrou um monte de livro ali para te dar mais conhecimento e você ir evoluindo com o seu sucesso. Então, eu acho que não. Eu acho que o caminho mais fácil é você procurar ajuda e usar uma metodologia correta, um método para evoluir, até mesmo para você não ficar perdendo tempo, vagando aí com um monte de coisa. Qual o planejamento para melhorar em trechos técnicos? Trecho técnico. Deixa eu ver como é que eu vou começar. Cara, trecho técnico, na mountain bike, quando a gente vai por uma trilha, por exemplo, eu tenho um trecho técnico. O que eu procuro saber? Primeiramente, linha. Eu acho que linha é um bom começo. A gente visualizar por onde a gente vai passar. Normalmente, numa trilha, existem mais de uma linha. Tá? Se fosse uma prova, a gente busca a linha mais rápida, não necessariamente a linha mais fácil. Mas aí vai depender do seu nível técnico também. Não adianta você ir numa linha difícil e cair, porque aí você vai perder mais tempo do que você ir numa linha fácil. Então, na descida, eu estou falando, eu acho que o ponto mais importante é você procurar a melhor linha de acordo com sua habilidade. E aí vem o autoconhecimento. Você tem que conhecer os seus limites. Você não pode ir na pilha dos outros, você não pode encarar uma trilha técnica, uma descida técnica, se você estiver com medo, porque muitas vezes a gente não vai recuar. Eu falo aqui que a execução, a repetição, traz evolução. Quanto mais a gente repete uma coisa, mais a gente evolui. É a mesma coisa de passar marcha no carro. Quando você estava aprendendo a dirigir, era difícil, você ficava pensando em embreagem, marcha. Solta a embreagem, acelera devagarzinho e vai. Na bicicleta é a mesma coisa. Quando a gente vai para um trecho técnico, a gente tem que ali passar várias vezes. O nosso corpo ele adquire um conhecimento, nosso subconsciente, que a gente chama, na ciência tem muito isso, da questão da mente, do subconsciente e tudo mais. Ele absorve aquela informação, aquilo vira um hábito na vida da gente. Quando a gente depara com a dificuldade, a gente não pensa em como agir. O nosso corpo, o nosso subconsciente, rapidamente, na questão de reflexo, ele já age naquele momento da mesma forma que você passa a marcha no carro. Então vai muito disso. Eu acho que a gente tem que praticar muito. Praticar muito com metodologia, não com doideira, não se arriscando, com metodologia. Então é isso aí. Na subida, a mesma coisa. Você vai escolher a linha e existe técnica para subir também. Em alguns vídeos no YouTube, inclusive o que eu fui para Teresópolis com o Luciano agora, inclusive eu comentei uma dessas técnicas. Na verdade, a maioria que tem subida técnica eu falo isso, que é a gente manter um ritmo e quando vem um obstáculo a gente acelera para atropelar aquele obstáculo e depois volta para o ritmo novamente. Mas aí eu não sei a especificidade dessa pergunta, sem descida, sem subida, mas existe técnica e o que eu posso falar para vocês é praticar. Praticar até o seu corpo se acostumar, até o seu subconsciente, entenda assim que é mais fácil, ele saber o que vai fazer, você não ter que ficar perguntando para sua mente o que você tem que fazer ali na hora, porque não vai dar tempo. Como o ciclismo te ajudou na vida como ser humano?
Cara, então, para quem não conhece a minha história, eu venho do meio corporativo, eu fui criado de uma forma que eu acho que a grande maioria das pessoas da minha geração era aquele negócio de emprego formal, do dinheiro, da realização, e eu fui criado dessa forma com muita pressão, não só pelo meu pai, tá? Não é meus pais, é uma questão de sociedade, da onde a gente vive, da forma com que as pessoas, seus vizinhos, quem é de igreja, as pessoas da igreja, enfim, a forma que a sociedade te cobra. E eu fui criado numa forma que a gente tinha que ser bem sucedido, que a gente tinha que ser um advogado, um médico, enfim, eu fui para o meio corporativo e obtive bastante sucesso nesse meio corporativo. Cheguei, posso dizer, ao topo com 20 e poucos anos, coisa que pessoas lá com 40 e tantos, 50 e tantos anos ainda não tinham alcançado, mas cheguei num estresse que vocês não têm ideia. Eu já tenho irritação no rosto por conta de estresse e tudo. Era caspa, era princípio de síndrome do pânico, aquelas crises de ansiedade. E chegou um momento que eu fui para o médico. As minhas taxas estavam todas desreguladas. O médico perguntou para mim qual era o meu hobby, era um cardiologista. Aí que minha pressão é com esse cardíaco aí que o bicho pegou mesmo, que eu não sabia responder ele. Eu falei, hobby? Que hobby? Eu trabalho. Aí eu falei para ele, meu hobby era carro. Ele falou, carro não é hobby? Eu falei, é hobby. Eu gosto de carro, me divirto, eu pego o carro. Ele falou, não, cara, você tem que ter uma atividade, você tem que ter... Mas me distrai. Ele falou, não, é mais coisa que você está focado, mais dinheiro para você comprar o carro, para você fazer as coisas, enfim. Eu não tinha o hobby, e aí aquele negócio ficou uma doideira. E aí 2 amigos, o Vitor e o Marquinho, me inseriram na bicicleta. Foi um desastre, que eu também não conseguia pedalar, não conseguia subir nenhum morro. Tem um Morro do Moreno aqui, a gente sobe o Morro do Moreno, que você já deve ter visto no YouTube. Eu não conseguia dar a volta no Morro do Moreno, era trágico o negócio. No calçadão, eu ia até ali, não dava nem 3 quilômetros, eu voltava para casa assim... realizado, porque tinha feito atividade física, e aquilo eu comecei a participar de grupos de pedal. Eu acho que a grande maioria das pessoas deve ter sido do mesmo jeito, deve ter tido as mesmas sensações que eu. Sim, eu comecei no ciclismo tardiamente, quase 30 anos de idade, e eu comecei a participar de grupos de pedal. E aí eu comecei a criar amigos. No meu dia a dia eu não tinha amigos, eu tinha parceiros de negócio. A minha relação social era de negócio, era show para negócio, era jantar para negócio, era tudo pesado, era um negócio. E eu comecei a ter outro tipo de relação com as pessoas. E aquilo realmente mudou a minha vida já nesse sentido, de eu me relacionar com as pessoas de forma diferente. Eu aprendi algumas coisas na vida, que a gente tem objetivos materiais e objetivos que a gente chama de espirituais, que não é questão de espírito, é questão de realização, ou emocionais, se a gente puder chamar dessa forma. E essa relação com as pessoas, sem interesse, era o emocional, era algo que estava acontecendo ali e que eu comecei a enxergar a vida de outra forma, até chegar o dia de eu largar o meu emprego, virar youtuber. Então, se eu falar como é que o ciclismo mudou minha vida, eu simplesmente larguei tudo para trás e criei uma carreira nova, contra tudo e contra todos, mas realmente fazendo algo que eu gostava. E YouTube, essa relação com você que me segue aí, para mim é 10. Eu conheço muita gente que comenta lá no YouTube, lá no Instagram, as fotinhas. Tem gente que às vezes some, o Edrei, posso até citar nomes aqui, nunca vi na vida, cara. Mas tem hora que ele tá lá, tem hora que ele some, e eu sinto falta, eu falo, pô, você sumiu. Então, assim, é uma relação bacana, é algo que é intangível isso. Então, é bem bacana. Mudou, hein? Mudou. Como treinar sozinho com eficiência? Cara, eu acho que essa pergunta ela já vem com uma dor. A pessoa, eu não sei quem fez, mas eu já recebi mais de uma vez esse tipo de pergunta. E aquela coisa, a pessoa não quer treinar sozinha.
ela já impõe a dificuldade para ela mesma de treinar sozinho, do tipo, treinar sozinho é ruim. E eu acho que a primeira coisa que você tem que eliminar é essa sensação, esse sentimento de que sozinho é ruim. Tá? Sozinho é bom e com pessoas é melhor ainda. Depende do seu objetivo. Por que sozinho é bom? Porque sozinho você consegue seguir um planejamento, por exemplo. Eu, quando tenho um plano de treino, se eu levo uma pessoa e a pessoa às vezes não está no mesmo nível que eu, não está com o mesmo objetivo que eu, não está com a mesma disciplina que eu, possivelmente ela vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, isso já leva para mim, quando eu estou sozinho, marquei um pedal, todo mundo furou comigo, tenho que treinar sozinho, eu vou lamentar? Não. Eu vou fazer o tipo de treino que acompanhado seria pior. Ou seja, um treino mais específico, um treino mais ligado com o meu objetivo, ligando lá na primeira pergunta que vocês fizeram, ou seja, o meu dia a dia, o que eu tenho que fazer para evoluir, para alcançar o meu objetivo. Então, sozinho, às vezes é bom para seguir um planejamento como esse aí, da gente seguir um plano. Outra coisa que eu gosto de treinar sozinho, ou de pedalar sozinho, mesmo que seja num dia de giro, é refletir sobre a vida. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, porque isso é unânime no esporte como um todo, na caminhada, no corredor, enfim, no esporte como um todo, um cara do basquete que vai lá só ficar arremessando. Naquele momento a gente consegue refletir, a gente consegue planejar o nosso dia, a gente começa a colocar a nossa vida em ordem. Eu tenho uma rotina matinal que eu já comentei no outro vídeo, o pessoal já falou para eu falar disso aí, um dia eu vou falar para vocês. Mas, às vezes, o exercício físico naquele momento e a reflexão do meu dia também faz parte da minha rotina matinal. Então, todo mundo me abandonou no pedal, todo mundo furou, tá chovendo, eu quero dar um giro, dia de domingo, tô cansado, quebrado, quero dar um giro. Eu aproveito para refletir também. Então, assim, eu acho que treinar sozinho é bacana, mas primeiro a gente tem que mudar a forma com que a gente enxerga isso, para que isso não seja uma dor para você, e sim um novo foco, uma nova forma de você encarar o seu objetivo. Tire proveito desse momento sozinho, seja para você, seja para o seu treinamento, tire proveito desse treino sozinho. Última pergunta. Não vai falar da escalada, não? Escalada? Já? Convida. Bom, dia 6, 7 e 8 de fevereiro, vou fazer um convite para vocês. Um treinamento ao vivo, gratuito, no Café na Trilha. A gente vai fazer um negócio bem bacana. São 3 lives que a gente vai envolver justamente isso. Lá eu vou ver se eu falo para vocês da minha rotina matinal. Vamos falar de disciplina, vamos falar de bicicleta, vamos falar de preparação física, vamos falar de nutrição, enfim, tem muita coisa bacana. 6, 7 e 8 de fevereiro, abrangendo aí muitas dúvidas da galera. A gente vai ser um bate-papo bem legal, uma live bem legal, 3 lives bem legais. Aqui embaixo eu vou colocar um link também para vocês. É importante que vocês se inscrevam, até para ativar o lembrete, e a gente vai colocar uma pesquisa também para direcionar essas lives. Ou seja, eu não quero fazer uma live com assunto que eu acho legal. Eu quero fazer uma live assim, com assuntos que vocês têm interesse e a gente consiga lá tirar essas dúvidas e ir adiante aí, mas atendendo, obviamente, a pergunta e os anseios de vocês aí. Vamos que vamos.